Ora, então, muito bem-vindos, muito boa tarde. Depois desta entrada derrompante, queria-vos dar as boas-vindas, em nome da Faculdade, também como um dos responsáveis deste mestrado, dar-vos as boas-vindas a este novo projeto, nova área formativa que desenvolvemos aqui na nossa Faculdade e, nesse sentido, desejar-vos que tenham o maior sucesso possível durante estes próximos 10 anos. Este é um projeto que andávamos já há algum tempo a pensar e a trabalhar. É uma área que tem tido um desenvolvimento muito significativo ao longo destes últimos anos e é uma área que faz todo o sentido ser desenvolvida e implementada numa faculdade de medicina. E nesse sentido procuramos, durante estes últimos tempos, organizar o mestrado de forma a que pudéssemos corresponder àquilo que, enfim, pensamos ser os anseios de quem se candidatou e de quem está aí agora pronto para começar com estas atividades. Obviamente que a investigação clínica é uma área muito abrangente, é uma área vasta, mas é uma área em que os desafios são cada vez maiores, a exigência também é cada vez maior, e daí a importância de termos este tipo, se quisermos, de ações formativas, no sentido mais lato do termo, para prepararmos, no fundo, o futuro e prepararmos. Isto é uma preparação conjunta, todos para podermos enfrentar esses desafios de hoje e do amanhã, numa área tão crítica como é a área da investigação clínica. Eu quero agradecer a todos os que estiveram envolvidos na preparação deste mestrado, é uma equipa grande. Quero agradecer em particular à Francisca, a doutora Francisca, e a toda a equipa, a doutora Inês, todos os que estiveram, depois quando se começa a dizer nomes, temos sempre alguém que falha, mas de qualquer maneira, na doutora Francisca, toda a equipa que trabalhou bastante neste projeto, na organização e na parte mais logística. Claro que a doutora Antónia Ferreira, do IFA, do nosso Instituto de Formação Avançada, e depois uma palavra para o professor Joaquim Ferreira, que é o atual diretor do IFA e é co-coordenador deste mestrado comigo, e que em conjunto também pensamos muito sobre a estratégia a desenvolver e a forma como implementar este tipo de projeto na nossa faculdade. E, sem mais delongas, hoje vai ser o início o kick-off deste projeto, deste mestrado. Dizer-vos apenas que estão integrados num grande centro académico, é o maior centro académico do país, em que temos a felicidade de poder aqui ter, no fundo, todas as valências, todas as áreas, quer da parte hospitalar, quer da parte de formação, pré, pós-graduada, investigação, em todas as áreas. Cobrimos aqui por completo aquelas que são as múltiplas valências na vertente da investigação clínica e contamos também com um conjunto de outros colaboradores, alguns inclusivamente fora da instituição, mas que também nos vão dar o seu apoio e a sua ajuda, no fundo, para o seu saber e para podermos tornar ainda mais robusto este mestrado. E esperemos também ter seguramente queremos ter o vosso contributo como feedback e como também nos poderem ajudar a desenvolver. Este é um projeto novo e, portanto, é algo que estamos sempre a aprender e que é importante também em conjunto podermos ir encontrando, melhorando e otimizando, no fundo, aquilo que queremos, que é ter um mestrado em investigação clínica forte e que possamos, daqui por uns anos, tê-lo ainda mais forte e adaptado àquilo que são as circunstâncias e que são as necessidades, no fundo, nesta área tão premente. E, portanto, sem mais delongas, eu passava ao professor Joaquim Ferreira, que também vai dizer umas palavras e vai depois apresentar a nossa convidada, que eu quero agradecer e cumprimentar, já agora a professora Cristina Sampaio, que é embora esteja nos Estados Unidos, mas é uma docente nossa, e aproveito para cumprimentá-la e passo ao Joaquim Ferreira, que irá fazer a sua apresentação. Joaquim. Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, uma palavra para o professor Fausto Pinto, que me convidou para o ajudar neste processo e, portanto, agradeço aqui a confiança e espero que, em conjunto, levemos a bom porto este novo projeto. Dizer que o mestrado de investigação clínica, se há local onde faz sentido, é num campus académico como este. Eu diria, quando falamos em troicas, há boas troicas, não é? Uma boa troika é esta combinação entre atividade clínica competente, investigação científica de qualidade e formação, quer pré-graduada, quer pós-graduada. Portanto, eu diria que esta tríade faz todo o sentido e, no fundo, quando falamos de investigação clínica, falamos desta tríade. Obviamente, um campus académico como este tem, de facto, o maior hospital do país, tem uma faculdade centenária e tem várias unidades de investigação biomédica. Obviamente temos seguramente as condições ideais para fazer um mestrado de qualidade. Se não o fizermos, seguramente é falha nossa, não é? Porque as condições no terreno, eu diria que existem. O professor Fausto estava aqui, começou a mencionar nomes, não é? Várias figuras públicas nos últimos meses
tiveram este tipo de lapsos, não é? De começar a dizer nomes e depois falharem. Eu diria que aquilo que seria interessante é, quando olhamos para esses lapsos, termos um pensamento crítico, científico, perante essas circunstâncias, não é? Começarmos a pensar aqui um bocadinho como é que o cérebro, como é que essas coisas acontecem, e no fundo esse espírito é aquilo que nós queremos que seja vivido ao longo destes 2 anos. Aqui um cumprimento, obviamente, à CETRA e às pessoas da CETRA e do IFA, que seguramente irão conhecer muito bem ao longo dos próximos meses, porque é a vantagem de termos, no fundo, pessoas por trás a fazer todo este trabalho braçal importante. Dizer, no fundo, que, tal como na atividade clínica, a chave para o sucesso tem muito a ver com a comunicação, e aquilo que eu não gostaria que acontecesse, seguramente aqui falta também o nome do professor Fausto Pinto, é que possa haver, no fundo, algumas areias na engrenagem que não saibamos ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que vos peço desde já é, vamos trabalhar de forma conjunta, próxima, disponível, e, portanto, ao longo dos vários módulos vão-se cruzar com muitos palestrantes e com, no fundo, outros coordenadores dos vários módulos do programa, e, portanto, não deixem de falar connosco, porque seguramente, se houver problemas, serão facilmente resolúveis. Compete-me também aqui apresentar a professora Cristina Sampaio, que eu penso que do outro lado. A professora Cristina Sampaio é uma professora da Faculdade de Medicina, é médica, é farmacologista clínica, foi diretora do Laboratório de Farmacologia Clínica até há muito poucos anos, neste momento está de licença sabática nos Estados Unidos, em Princeton, é a Chief Medical Officer de uma fundação internacional muito focada no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de uma doença que é uma doença cruel, chama-se doença de Huntington, é uma doença genética, autossómica dominante, com uma penetrância de 100%, é daquelas doenças em que as pessoas nascem e à nascença sabemos que se viverem o suficiente vão ter a doença, mas também é um modelo humano e clínico brutal para podermos desenvolver medicamentos que venham a interferir, no fundo, na progressão dessa doença. Infelizmente não é fácil, porque se fosse fácil, já teríamos o tal tratamento milagroso que todos procuramos. A professora Cristina Sampaio, durante o seu trajeto científico, foi também perita da Agência Europeia do Medicamento, perita numa área que tem a ver com o desenvolvimento de medicamentos. E se há coisa que aconteceu nestes últimos 2 anos, todos vivemos um reality show que foi o desenvolvimento de medicamentos. Eu às vezes brinco com ela que somos de alguma forma culpados também de alguma dúvida em relação às vacinas, porque quando tudo isto começou, nós dissemos que desenvolver um medicamento demorava 10 anos. E, portanto, passado poucos meses, tivemos que nos retratar publicamente e, afinal, é possível desenvolver medicamentos ao fim de 8 meses. E, portanto, nós próprios, da nossa cátedra de conhecimento, acabamos por induzir, eventualmente, uma dúvida, mas temos um olhar crítico e, obviamente, é sobre isso que iremos falar. Aquilo que desafiámos foi falar sobre desenvolvimento de terapêuticas génicas à luz daquilo que aprendemos nestes 2 anos. Portanto, eu diria que se adequa muito bem num mestrado em que queremos também desenvolver o vosso espírito crítico e científico, ouvir alguém que é das pessoas mais acutilantes, um pensamento mais rápido, eu diria mais brilhantes, a pensar sobre estes temas e com quem eu aprendi, no fundo, parte da minha formação em ciência, obviamente eu devo à professora Cristina Sampaio, portanto é o meu privilégio poder estar aqui a apresentá-la. Eu só espero que a tecnologia não nos pregue aqui uma partida e pedir ali ao Rui. Portanto, Cristina, espero que me estejas a ouvir. E desde já eu passo, neste caso não é o pódio, eu passo a galeria do Zoom para Princeton, que é onde eu penso que estás, e agradeço mais uma vez a disponibilidade para vires abrir, no fundo, este novo mestrado da nossa escola, que é a tua escola, que é a tua faculdade, e bem-vinda. Portanto, obrigado. Cristina, e pode... Boa tarde. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Bom, olha, não ouvi a tua introdução, mas de certeza que foi muito simpática. Muito obrigada. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. É realmente um grande prazer estar em casa, embora à distância. Vou tentar partilhar os slides e o que já, pronto, tem sido agora aqui um bocadinho uma luta, mas... Dê-me só um minuto que eu estou a tentar... o PowerPoint fechou-se de repente. É o princípio de Murphy. Se correr mal, vai correr mal.
Não, eu posso aqui partilhar, obviamente, como nós fazemos. Estão a ver os slides em modo de apresentação? Ainda não. Ainda não? Bom, mas agora estão completamente no meu ecrã. Cristina sai e volta a entrar. Aquela técnica de desligar o cabo ainda funciona. Já está. Agora. Estão a ver alguma coisa? Estamos a ver, Cristina. Podes começar. Ok, finalmente. Bom, por muitos anos que se lute com esta tecnologia, vai haver sempre estas dificuldades. Bem, como eu disse, tenho muito gosto em estar aqui. A investigação clínica é uma das minhas paixões, tentar fazer bons estudos clínicos e conseguir resultados que têm, de facto, impacto no tratamento de doentes e na gestão da saúde. É uma área que me tem interessado toda a minha vida. E quando me pediram para fazer esta conferência, eu decidi que o título e o tópico que seriam mais interessantes neste momento seria falar de uma área que está em explosão, que está em crescimento muito, muito rápido, que é a área das terapias genéticas. E reparem que eu digo terapias genéticas e não terapias génicas, são coisas relacionadas, mas diferentes. E o desenvolvimento destas terapias genéticas põe um grande número de desafios à investigação clínica. Portanto, no plano que eu fiz, portanto, há várias definições do que é investigação clínica e cada uma delas tem uma abrangência um bocadinho diferente. Mas esta definição, que é a definição do NIH nos Estados Unidos, que é um tipo de investigação médica e em saúde cujo objetivo é a produção de conhecimento útil, e acho que este é um ponto muito importante, a produção de conhecimento útil para a compreensão das doenças humanas, prevenção, tratamento de doenças e promoção da saúde. E é claro que a investigação clínica tem muitos diferentes ângulos. É claro que um dos pilares mais importantes da investigação clínica é a ética, mas obviamente hoje não vamos falar de ética, nem sequer vamos falar de todos os outros aspectos, nomeadamente na partilha de resultados e do acesso a bases de dados e aquilo que hoje em dia se chama Open Science. Nós vamos nos concentrar hoje, sobretudo, nas implicações para o desenho e planeamento de estudos. E qual é que é o impacto do desenvolvimento das terapias genéticas no desenho destes estudos. Eu fiz um pequeno sumário do que pretendo falar hoje. Queria apenas chamar a atenção de que vamos falar de vários aspectos do desenho de estudos, mas vou estar particularmente focada nos aspectos do desenho de estudos que têm a ver com a demonstração de eficácia. É claro que demonstração de segurança é um pilar fundamental em qualquer processo de investigação clínica relacionado com o tratamento e até com o método de diagnóstico. Mas é claro que por uma razão de tempo não vou poder abordar todos os ângulos que seriam interessantes e, portanto, foquei-me mais no desenho que tem a ver com eficácia. Uma das coisas que eu vos queria lembrar, e porque mais uma vez não posso falar de tudo, é que hoje vou falar de técnicas de desenho de estudos e de alguns aspectos do desenho de estudos que estão muito mais relacionados com estudos em pequenas populações, porque as terapêuticas genéticas vão requerer uma certa contenção no tamanho das amostras. E quais são as consequências dessa contenção é um dos aspectos que eu quero discutir. Mas não queria deixar de mencionar que no século XX, portanto, no século passado, um dos grandes desenvolvimentos na área da investigação clínica foi o conceito do ensaio pragmático. E os ensaios pragmáticos
são ensaios enormes. Normalmente têm populações com vários milhares e tendem a ter protocolos que, do ponto de vista da aquisição de dados, são relativamente simples. Hoje em dia, portanto, com o desenvolvimento da tecnologia digital, com o desenvolvimento das tecnologias da informação, os ensaios pragmáticos continuam a ter um papel, mas foram, de certa maneira, ou substituídos ou, digamos assim, hibridizados com a utilização daquilo que se chama real world data. Portanto, grandes fontes de informação, grandes quantidades de informação em bases de dados, muitas delas provenientes do processamento dos processos clínicos eletrónicos, e hoje em dia é possível ou insertar um ensaio pragmático numa base de dados já existente ou usar as bases de dados para produzir a informação que os ensaios pragmáticos muitas vezes produziam. Portanto, esta é toda uma área em que vocês que se estão a interessar pela investigação clínica, que estão a fazer este mestrado, terão que dar uma grande atenção, porque a área do real world data é uma área fundamental. Mas, como eu disse, nós estamos, digamos, a entrar numa nova era, e essa era é uma era que tem estes três aspectos. Um aspecto é a aceleração do desenvolvimento de medicamentos. Vocês viram isso no que aconteceu este ano com o desenvolvimento das vacinas para o Covid. Foi um processo, digamos, excepcional, excepcional em todas as medidas, portanto, é excepcional com a rapidez, excepcional com o sucesso, que muitas vezes não seria previsível, não era previsível quando o processo começou. De qualquer forma, uma série de métodos foram desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento das vacinas do Covid, e não estou aqui a dizer que vão ser implementados a partir de agora em todos os processos de desenvolvimento, porque isso seria impossível, mas vão ficar muitas lições do desenvolvimento das vacinas do Covid vão se aplicar ao desenvolvimento de medicamentos daqui para a frente. A outra área é que as terapias avançadas, e eu vou explicar rapidamente no próximo slide a diferença entre terapias avançadas e terapias genéticas, mas as terapias avançadas está a aumentar também muito rapidamente e é provavelmente o segmento que está em crescimento mais rápido. E como já disse, toda a área daquilo que se chama medicina digital, que tem a ver com a capacidade, a possibilidade de colher muitos dados acerca de cada indivíduo e de manter esses dados em bases de dados que são relativamente facilmente acessíveis, é outra das características do que vai ser a investigação clínica, do que no fundo já é a investigação clínica nesta década e neste século. Queria muito rapidamente mostrar-vos que até na imprensa portuguesa, nos últimos anos houve muitas notícias relacionadas com o desenvolvimento de medicamentos na área das terapias avançadas, e é claro que dentro da terapêutica génica, neste caso, temos as terapias CAR-T, que foram, digamos assim, sofreram a atenção dos jornais em 2019. Em 2020, houve inúmeras notícias, muitas relacionadas com o preço do tratamento da terapia génica para a atrofia muscular espinhal. Esta questão do preço é um dos aspectos que temos que discutir, e mais recentemente eu irei falar desta terapêutica um pouco mais à frente, mas já em 2021 foi notícia o licenciamento de terapia genética para a doença de Leber, que causa uma cegueira praticamente congénita. Pronto, então para explicar qual é que é a diferença entre terapias avançadas e terapias genéticas. As terapias avançadas têm uma definição regulamentar, e a definição regulamentar das terapias avançadas é que são medicamentos que incluem
células, genes ou tecidos reestruturados. E, portanto, quando administramos células vivas, portanto, um transplante, há outras formas de administrar células como medicamentos, isso é uma terapia celular e faz parte das terapias avançadas. Se administrarmos um gene, e normalmente para administrar um gene precisamos de um vetor, e normalmente esse vetor é um vetor viral, embora haja algumas alternativas como encapsulamento em vesículas lipídicas, mas normalmente são vetores virais e, portanto, quando administramos um gene, estamos a fazer terapêutica génica e é uma terapia avançada. E também vários tecidos reestruturados, portanto, tecidos que são usados, por exemplo, para substituir a cartilagem, também fazem parte das terapias avançadas. Então, qual é que é a diferença entre terapias génicas e as terapias avançadas? Desculpem, terapias genéticas e as terapias avançadas. É que as terapias genéticas têm como alvo os produtos do gene. E os produtos do gene são quase todas as formas de ARN. E, portanto, para manipular o ARN, em inglês é mais comum o RNA, para manipular o RNA, nós temos hoje em dia uma plétora de medicamentos. Muitos deles são baseados na própria estrutura dos ácidos nucleicos, mas agora já apareceram as chamadas moléculas pequenas, portanto, moléculas cuja química em princípio, não é muito diferente de outras moléculas que nós usamos como medicamentos todos os dias. Apenas que estas moléculas pequenas atuam no RNA e alteram o produto do RNA. Portanto, vão modificar as proteínas que o RNA codifica e, portanto, vão ter consequências semelhantes às da manipulação do próprio gene. E, portanto, é que as terapias genéticas, digamos assim, incluem as terapias génicas, mas incluem uma enorme variedade de outras terapias. E o que é importante neste aspecto é que este excesso de medicamentos que não incluem um gene, mas que manipulam os produtos do gene, do ponto de vista regulamentar, não são considerados terapias avançadas e caem na regulamentação geral de medicamentos. E, portanto, de certa maneira, estes medicamentos têm um percurso relativamente mais comum, menos excepcional, porque regulamentarmente não estão abrangidos pelos regulamentos de terapias avançadas, mas, no facto, têm consequências importantes naquilo que os genes codificam. E para vos mostrar muito rapidamente uma tabela de produtos que foram aprovados recentemente ou que estão prestes a ser aprovados, podem ver que nesta tabela há cerca de 8 medicamentos estes de terapia génica. A maior parte deles são ainda extra ex vivo, portanto o gene não é administrado ao indivíduo, mas as células são retiradas, são manipuladas e são reintroduzidas, mas começam a aparecer produtos, como nomeadamente aqueles que eu já mencionei que foram aprovados, que são, neste caso, verdadeiras terapias génicas. E dentro das terapias genéticas, portanto, oligonucleotides antisense, também já há uma mão cheia deles aprovados ou em caminho de serem aprovados. E podem ver aqui neste mapa que, embora haja sobreposição entre as terapias que têm sido aprovadas nas várias regiões do mundo, há algumas terapias que têm sido aprovadas apenas numa região e não noutra. E, portanto, podem ver que nos Estados Unidos tem a maior lista de licenciamentos. Na Europa há também um grande número e depois há alguns casos esporádicos de licenciamentos, por exemplo, na China, que não aconteceram nas outras regiões. E, portanto, começa a haver uma certa diversidade no mundo que não acontecia antes. Portanto, não era muito comum haver
diversidade, esta diversidade que começa a acontecer com este tipo de terapêutica. Uma outra questão que é muito importante é o que é que vai acontecer nos próximos anos, o que é que vai acontecer na próxima década. E este é um modelo que foi desenvolvido pelo MIT nos Estados Unidos, que prevê o número de novos medicamentos na área da terapia génica que irão acontecer na próxima década. E como podem ver, há uma grande incerteza em relação a números, portanto, pode ser um número tão alto como 70 novos produtos, ou um número tão baixo como 20. No entanto, há sem dúvida um crescimento muito significativo deste tipo de tratamentos. E uma das questões que se tem que considerar, porque as terapias génicas, aqui as génicas, que envolvem um gene, tendem a ser uma terapia que se aplica apenas uma vez na vida, não quer dizer que curem a doença, mas em princípio, principalmente porque usam vetores virais, não podem ser usadas mais do que uma vez. Isso é um assunto que depois poderíamos discutir. E por isso, aquilo que se vê neste gráfico deste modelo é que haverá um pico de tratamentos, portanto, se as terapias forem licenciadas, os casos que existiam, portanto, os casos prevalentes serão em relativamente grande número, receberão o tratamento que se justifica, mas depois os casos prevalentes vão desaparecer, porque já foram tratados, e só ficarão os casos incidentes. E, portanto, esta variação do processo de aplicação de uma terapia que só se aplica uma vez tem um importante impacto na forma como se fazem os estudos de custo-efetividade. E essa é outra área que terá que ser seriamente considerada. Bom, então vamos ter todas estas novas terapias, vamos ter todas estas terapias que têm uma tecnologia sofisticada. Portanto, como é que nós vamos estar preparados para desenhar os estudos clínicos que podem dar conhecimento útil? E os pontos que temos que ter em atenção é que, porque estas terapias são de alta tecnologia, porque em princípio vão ter um custo muito elevado, há que ter em consideração vários aspectos. E um deles é, tem-se falado muito de medicina de precisão. A medicina de precisão tem a implicação de que poderemos ajustar a terapia a grupos de doentes ou a doentes individualizados de uma forma muito precisa, portanto, podemos identificar quem, de facto, vai beneficiar do tratamento de uma forma muito exata, mas isso tem uma consequência, é que o número de candidatos a serem tratados vai diminuir. Mesmo dentro das doenças prevalentes, como a doença cardiovascular, como a diabetes, encontrar um subgrupo de doentes que são o alvo de uma determinada terapia vai reduzir muito a população alvo. Depois, as terapias avançadas e mesmo as terapias genéticas são normalmente terapias sofisticadas que têm um método de administração que não é, em geral, não é um comprimido, embora, como eu já disse, haja algumas terapias que são baseadas em moléculas pequenas e podem ser um comprimido, mas vão precisar de centros especializados, o acesso vai ser mais difícil e, portanto, há que ter em consideração no desenho dos estudos como é que se pode diversificar e como é que se pode descentralizar, por exemplo, administrar num determinado centro, mas fazer as avaliações em casa ou, por exemplo, no centro de saúde. E depois, uma grande questão que vou desenvolver com mais detalhe é a questão do valor terapêutico. É que, para terapias de grande sofisticação, de elevado custo, vamos esperar que o valor terapêutico não seja incremental, mas seja, sim, digamos assim, entre aspas, revolucionário. Portanto, que a nova terapêutica tenha um efeito muito grande. E esta expectativa pode não ser sempre a realidade.
E, portanto, muitas vezes as empresas que estão a desenvolver este tipo de medicamentos estão convencidos que têm um produto revolucionário que vai alterar de uma forma drástica a qualidade de vida dos doentes que serão tratados, mas, na realidade, nem sempre é o caso. Portanto, o que nós temos que considerar é o que é de facto um grande valor terapêutico, o que é uma grande variação na qualidade de vida dos doentes tratados. É que, quando se fala de terapia génica, muitas vezes aquilo que vem à cabeça é que os doentes ficam curados. Ora, infelizmente, algumas terapias génicas, não é infelizmente, digamos, algumas terapias génicas de facto curam os doentes ou têm potencial para curar, mas a maioria, infelizmente, não tem. E, portanto, nós estamos a desenvolver terapias génicas e genéticas com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos doentes, mas não podemos ter a perspectiva de os curar. E, portanto, quando estamos confrontados com amostras pequenas, portanto, com populações pequenas, pelas razões que eu já disse, temos aqui um equilíbrio precário entre aquilo que é possível e aquilo que é o ideal. E, portanto, temos este aspecto, temos a questão de qual é que é o efeito relevante, como é que podemos medir um efeito relevante, como é que esse efeito é valorizado pelo doente e, de facto, a questão do custo-efetividade. Portanto, como eu já disse, em alguns casos, as terapias génicas estão, de facto, a curar as doenças. E, por exemplo, uma da situação é a anemia de células falciformes, em que tem havido muita publicidade à volta das novas terapias génicas para esta doença. Apenas um pequeno grupo de doentes já foi tratado. Esse pequeno grupo, de facto, teve um resultado, podemos dizer, excepcional, praticamente pode-se considerar a cura, mas, como disse, nem sempre a situação é assim. E vamos entrar nas situações que não são sempre assim. Eu acho que o exemplo da aprovação do produto que se chama Luxturna, é claro que tem um nome científico bastante difícil de dizer, e vocês vão me desculpar, mas eu vou usar o nome comercial porque é muito mais fácil de pronunciar. Mas Luxturna é uma terapia génica para substituir o gene que está deficiente, que o gene mutante nesta doença que causa cegueira, e, portanto, este foi a primeira terapia génica aprovada pela FDA e pela EMA para a administração direta no olho. E o que está representado neste slide é uma questão muito, muito interessante, que é como é que a empresa, e devo dizer que esta empresa que desenvolveu este medicamento nos Estados Unidos chama-se Spark, e o processo foi dirigido por uma mulher notável, Cathy Eyes, e de facto todo o processo foi exemplar e acho que deveriam estudar isto como um estudo de caso. A primeira situação que se pôs à empresa, é claro que a empresa teve imensos problemas, imensas dificuldades que teve de resolver em relação a desenvolver o vetor viral mais adequado, o vetor viral com a melhor penetração, o construto génico que foi transportado pelo vetor viral. Todos esses aspectos foram críticos no desenvolvimento desta terapia e levaram muitos anos. Mas o aspecto que eu quero salientar foi a questão de como é que eles desenharam o ensaio clínico. Portanto, isto é uma doença que tem muito poucos, uma prevalência muito baixa. Há muitíssimo poucos doentes no mundo com esta doença. No entanto, esta terapia génica não cura. Quer dizer, as pessoas não passam de serem invisuais para terem uma visão 100%. Eles melhoram a qualidade da visão. E a pergunta que se punha é: quanto é que é uma melhoria na qualidade da visão que pode ser relevante, que pode mudar a qualidade de vida dos doentes e que pode justificar o preço?
E aqui vem a medida, portanto, a escala que foi usada para medir o impacto desta terapia. Isto foi criado completamente novo, é um estudo de performance, é uma medida de performance. Portanto, foi criado uma espécie de corrida de obstáculos. Portanto, vocês podem ver que nesta sala foi criado uma espécie de jogo com vários obstáculos e o que se pedia ao doente era que percorresse este percurso contornando os obstáculos em várias condições de luminosidade, que estão aqui à direita. Portanto, desde uma luminosidade radiante, uma quantidade de luz como se fosse um dia de sol, até a uma baixa luminosidade. E, portanto, uma luminosidade equivalente a uma noite de luar. E aquilo que se mediu foi a capacidade dos doentes passarem esta corrida de obstáculos e qual é o nível de luminosidade em que eles conseguiram fazer isso. E, portanto, cada um destes níveis de luminosidade contava como um ponto. E agora, portanto, só o desenvolvimento deste método, a validação deste processo, desta medida, levou vários anos e, como podem ver, ocupa uma sala. Portanto, em cada centro de investigação tinham que ter uma sala dedicada digamos, a esta prova de obstáculos. Bom, e podem ver, isto foi um ensaio clínico, foi um ensaio randomizado, não foi controlado com placebo, mas era um ensaio randomizado, em que o grupo de intervenção primeiro foi tratado no olho e depois no outro olho. E podem ver que foi considerado, antes do ensaio ser desenhado, foi considerado que a alteração de um ponto, portanto, mudar naquela escala de um nível de luminosidade para o nível seguinte, era considerado clinicamente relevante. E podem ver que o ensaio foi muito bem sucedido. Primeiro, foi um ensaio com uma pequena população. Podem ver que tem 21 doentes que foram no grupo tratado e 10 controles. E a diferença foi uma diferença significativamente superior àquilo que tinham planeado. Tinham planeado para um ponto e chegaram praticamente aos 2 pontos. Portanto, isto foi considerado um ótimo resultado e este tratamento está aprovado. De uma forma semelhante, um outro tratamento que teve um efeito maior do que aquilo que os investigadores pensavam foi o tratamento para a paramiloidose familiar, que em Portugal é uma doença, no fundo é uma doença portuguesa, é aquilo que o povo chama a doença dos pezinhos. Portanto, a polineuropatia da paramiloidose, que é mediada por uma mutação na proteína no amiloide, uma mutação na transterritina, há vários tratamentos que foram desenvolvidos, mas este foi o primeiro a ser aprovado. É um oligonucleotide antisense e modifica, digamos assim, a transcrição do RNA para evitar que a proteína mutante seja transcrita. E podem ver que aquilo que os investigadores pensavam que seria uma diferença significativa seriam 9 pontos na escala que foi usada como endpoint. Aquilo que conseguiram foi uma melhoria, foi não só estabilizar completamente a doença, mas até ter uma pequena melhoria e, portanto, conseguiram uma diferença de 34 pontos. Portanto, estavam à espera de uma diferença percentual na ordem dos 40%, e conseguiram uma diferença percentual na ordem dos 100%. Portanto, mais uma vez, um estudo pequeno, um estudo relativamente pequeno, mas na ordem dos 150 participantes, e um efeito que, não sendo curativo, foi um efeito de grande dimensão. Mas agora quero-vos mostrar a outra situação. Esta é uma terapia génica, é um gene que está a ser administrado. Portanto, este desenvolvimento foi interrompido recentemente, há uns meses atrás, por razões de segurança. Mas serve de exemplo para a questão da eficácia que eu vos quero falar. Esta é uma terapia génica para a doença de Parkinson.
nunca teve qualquer presunção de ser curativa, porque o gene que é administrado é o gene da aminoácido descarboxilase, que é a enzima que leva à produção de L-DOPA. Portanto, aquilo que se pretende com este tratamento é fornecer o gene que proporciona a síntese da dopamina, portanto, transforma a L-DOPA em dopamina e, portanto, iria aumentar os níveis de dopamina, que é aquilo que, obviamente, está deficitário na doença de Parkinson. É claro que muitas outras coisas estão deficitárias, mas a dopamina é um déficit importante. Portanto, o que eles fizeram neste ensaio, este foi um ensaio aberto, não houve qualquer tentativa de ter um grupo de controle. Fizeram-se vários... Desculpem, mas o ponteiro está... Fizeram-se vários cohorts com diferentes doses e, muito rapidamente, só para vos dar uma ideia, aquilo que foi verificado em termos de resultado positivo foi que, ao fim de determinado período de follow-up, que aqui foram 36 meses, 24, 12 meses, que, comparando o baseline com o endpoint, havia uma diferença de cerca, em 12 meses, havia uma diferença de cerca de 1h30. É claro que isto é um ensaio não controlado, 1h30 pode parecer muito relevante, mas devo-vos dizer que, comparando baseline com endpoint, que é completamente diferente de comparar tratamento com placebo ao fim do follow-up, comparando baseline com endpoint, a maioria dos medicamentos que nós atualmente temos para a doença de Parkinson conseguem este resultado. E só para vos dar uma referência, comparando baseline com endpoint num outro ensaio com uma terapia cirúrgica, que são os estimuladores cerebrais, o Deep Brain Stimulation, consegue-se uma diferença uma melhoria de cerca de 4h30. Portanto, eu diria que este estudo não continuou por razões de segurança, mas a eficácia não parecia ir na direção, é claro que não precisaríamos de mais informação, mas esta eficácia não iria na direção de poder justificar um tratamento com esta grau de invasão, digamos assim, e com o preço que eventualmente teria. Portanto, uma das coisas importantes a pensar quando desenhamos estudos para terapias génicas é que os ensaios de fase 1 e fase 2 muitas vezes estão combinados, são ensaios que são feitos em doentes e não em voluntários saudáveis, porque as terapias são muito invasivas. Com as terapias genéticas, que são moléculas pequenas, podem-se fazer ensaios de fase 1 em voluntários saudáveis, mas a maioria, a regra tem sido que estes ensaios de fase 1 e fase 2 são combinados. E ao combinar estes ensaios de fase 1 e fase 2, é necessário desenhá-los não só para segurança, como é costume nos ensaios precoces, mas para ter algum indicador de eficácia, porque estes ensaios têm que ser aquilo que se chama um killer experiment. Temos que ter informação suficiente para ser capazes de dizer não vale a pena continuar este desenvolvimento. Eu diria que esta questão se põe sempre no desenvolvimento de medicamentos, mas é particularmente relevante nesta área das terapias genéticas. E um dos aspectos que temos que ter em consideração é que, por causa da forma como a terapia é administrada, porque muitas vezes requer cirurgia e porque é de facto invasiva, muitas vezes, embora eu pense que é sempre possível ter um grupo de controle concorrente, ter uma espécie de shame intervention e é sempre bom ter um grupo de controle, mesmo que esse grupo de controle seja mais pequeno do que o grupo tratado, portanto, mesmo que a randomização seja enviesada, é sempre desejável ter esse grupo. Estamos numa situação que, por causa dos números pequenos, a população pequena, e por causa do grau de invasão da terapia, muitas vezes o grupo de controle é de facto pequeno ou inexistente.
E uma forma de contrabalançar esse problema é criar um grupo de controle externo. E hoje em dia há vários métodos para criar grupos de controle externos, usando informação de bases de dados e de registros que existam sobre a doença. Este artigo é um artigo recente, de há 2 anos, em que este artigo fez uma revisão sistemática de todas as situações de medicamentos aprovados nos Estados Unidos e na Europa, em que o dossiê de submissão não tinha um ensaio controlado, tinha apenas, digamos, não tinha um ensaio randomizado e controlado, tinham apenas alternativas, nomeadamente ensaios com apenas um braço e em que se usou um grupo de controle, aquilo que habitualmente se chamavam controles históricos. Apenas que os controles históricos evoluíram e hoje em dia é possível criar grupos, aquilo que se chamam controles sintéticos, de forma muito mais precisa do que aquilo que se fazia no passado. E não quero, com certeza, que vocês neste curso vão aprender a fazer todas estas técnicas que são estatisticamente muito sofisticadas, mas é importante que saibam que estas técnicas existem e que é possível gerar grupos de controles sintéticos para comparar, digamos assim, ensaios que não tenham suficientes controles ou que não tenham de todo um braço de controle, o que, como digo, não é o mais desejável. Portanto, é uma área em que devem dar atenção. O outro aspecto que eu queria chamar-vos também a atenção é que, porque este tipo de tratamento expõe questões muito especiais, há uma série de recomendações publicadas, muitas delas estão focadas nas doenças raras, mas, como eu também já disse, muitas das doenças que não são raras tornam-se, entre aspas, raras, porque o grupo de doentes que pode ser tratado com uma determinada terapia é um grupo pequeno. E, portanto, eu não copiei todas as recomendações que existem, mas existem várias publicadas relacionadas com ensaios em amostras pequenas e com o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras, que eu, sinceramente, recomendo que estudem, porque têm informação muito útil e informação que tem que ser aplicada no dia-a-dia quando se desenham estudos. E este é o meu último slide. Eu queria chamar a atenção que quando desenham um estudo clínico, seja ele qual for, nunca podem pensar nesse estudo clínico de uma forma isolada, têm que pensar sempre nesse estudo clínico como uma peça num contínuo. O que é que aconteceu antes? Que informação é que já existe? Qual é que é a informação que este estudo vai dar? E como é que essa informação deste estudo vai informar os estudos do futuro? Portanto, um estudo nunca é uma peça isolada. E, portanto, um estudo tem que ser desenhado para fornecer conhecimento útil no momento em que é executado. Portanto, tem sempre que ser ligado ao estudo anterior e aos estudos que vão acontecer a seguir. E se por acaso a vossa ambição é que o estudo que estão a desenhar seja um estudo final, não vai ser preciso fazer mais, porque aquilo vai fechar o problema, vai dar a resposta final, bem, têm que ter noção de que para fazer um estudo confirmatório, os requisitos são muito mais exigentes, nomeadamente do ponto de vista de desenho, do ponto de vista também da amostra, do ponto de vista de estatística, e depois têm que ter a humildade de considerar que a ciência nunca se fecha com o estudo. Portanto, vai sempre haver outras questões para resolver. E, portanto, a forma como os objetivos de um estudo, mesmo que seja um estudo confirmatório, são desenhados, tem que ter sempre em consideração qual é que são as perguntas que ficam em aberto. A outra questão é muito importante, não podem tentar forçar os estudos do presente nos métodos do passado. Nós temos que olhar para as tecnologias que estão disponíveis agora. Muitas vezes é difícil, porque não há
não há precedente de as usar, e torna-se mais difícil desenhar um estudo utilizando novas tecnologias, novos métodos que ainda não foram usados ou foram pouco usados. Mas esse é o desafio que vocês têm que enfrentar. Vocês vão ter que usar novos métodos para resolver novos problemas. Depois, há outra questão que é, hoje em dia, os novos medicamentos, para podermos compreender o que é que um medicamento é, aquilo que ele pode fazer ou não fazer, quais são os problemas de eficácia, quais são os problemas de segurança, temos que compreender muito melhor a biologia das doenças e a biologia do medicamento. Portanto, isto requer, não estou a pedir que vocês se tornem especialistas em biologia molecular ou em genética, mas seguramente vão ter que perceber a linguagem da biologia molecular e a linguagem da genética para poderem desenhar estes estudos de uma forma eficiente e de uma forma que não seja apenas mecanizada. Portanto, esta é a minha recomendação final, é que invistam nos vossa leitura e formação na área da biologia molecular e na área da genética, o que pode parecer um pouco despropositado numa conferência inaugural de um estudo de investigação clínica. Bom, acabo aqui. Muito obrigada. É claro que posso responder perguntas se estiverem interessados. Muito obrigado, Cristina. Foi espetacular. Eu sei que estamos um bocadinho em cima do tempo, mas eu se calhar abri a oportunidade de termos aqui a professora Cristina Sampaio, poderem perguntar uma ou duas perguntas, se calhar não mais do que isso, que se quiserem fazer e tomar este palco, está aberto a oportunidade. Alguém quer fazer alguma questão? Não faço eu. Mas era mais para dar esta oportunidade. Eu acho que temos, Cristina, a professora Cristina não se importa, mais 3 ou 4 minutos. Está tudo muito, muito quiet. Bom, então pergunto eu. Mostraste de uma forma muito clara aquilo que é um assunto muito complexo, obviamente, e este último ponto que levantaste, a questão das metodologias científicas de futuro a aplicar na investigação clínica, em particular neste campo da terapêutica genética, que é um campo, de facto, que tem tido uns avanços muito, muito interessantes, mas ao mesmo tempo também com novos desafios em termos das próprias metodologias, e se quisermos ir mesmo para outro tipo de terapêuticas, tem-se discutido muito e discute-se muito hoje em dia quais as metodologias adaptadas também às circunstâncias atuais, em particular o facto de o próprio investimento que é feito em alguns destes ensaios e em algumas destas investigações clínicas, às vezes ser com uma dimensão quase incomportável, e daí procurar-se também encontrar este novo tipo de metodologias. Mas nesta área específica, fazendo um bocadinho de futurologia e um bocadinho de especulação, qual é que é, no teu entender, a metodologia que pensas que poderá vir a ser mais usada, a ser mais, se quisermos, adaptada num futuro próximo e utilizando, enfim, algumas das técnicas que falaste, mas qual é que, na tua opinião, poderá ser, digamos, esse passo futuro em termos de metodologia e tipos de ensaios ou de investigação sensu lato, em particular nesta área da terapêutica genética, para trazer resultados que possam ser também, por um lado, mais rápidos, porque essa também é uma das questões, é muitas vezes a necessidade de ter que esperar, e obviamente que a ciência não tem um relógio automático, um cronómetro automático, às vezes temos que esperar. Mas como é que vês isto, assim, em termos... Eu sei que é uma pergunta que daria aqui mais umas horas para falarmos. Bom, eu acho que estou a partilhar o meu ecrã, não sei por que razão, mas não me vou preocupar com isso. Se me estão a ouvir, para te responder à pergunta, Fausto, eu acho que não há, digamos assim, é muito difícil dizer destes diferentes métodos qual é aquele que vai ser o mais importante. Eu acho que vai ser sempre uma combinação de métodos, mas acho que as pessoas têm que dar muita atenção à área da chamada real world data, e portanto não será propriamente, digamos assim, vamos usar toda a informação colhida por metodologias diferentes, de uma forma não controlada, e agora toda essa informação vai ser usada e vamos poder resolver os problemas da investigação clínica.
mas aplicar rigor e aplicar metodologias sólidas à real world data vai ser um dos métodos que podemos usar para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e também tornar, digamos, o período de desenvolvimento mais curto, porque se nós estivermos a colher dados em contínuo e tivermos um método de colher os dados que seja completamente, digamos assim, automatizado, nós podemos, digamos assim, dar licenças condicionais aos medicamentos, que hoje em dia já são possíveis, mas que é um processo que é bastante burocrático e que muitas vezes, uma vez dada uma licença condicional, é muito difícil revogá-la e, portanto, a maior parte dos medicamentos que recebem uma licença condicional continuam no mercado mesmo depois de não cumprirem os requisitos que tinham sido impostos. Portanto, se tivermos mecanismos para colher dados de uma forma continuada, como já vamos tendo, já temos apenas que os aperfeiçoar, será possível pôr medicamentos no mercado mais rapidamente e continuar a monitorizá-los usando esses mecanismos. Portanto, eu acho que essa é uma das peças importantes. Não posso dizer que seja a única, nunca haverá apenas uma única solução, mas acho que é uma peça importante neste processo. Muito bem. Muito obrigado. Obviamente que estava uma longa discussão, porque, como sabes, os trialists mais da linha dura acham que a real world data é demasiado cética e, portanto, que teria, mas isso levava-nos a uma outra discussão. Olha, muito obrigado. É uma grande discussão, Fausto, é uma grande discussão, mas tem que ser real world data com rigor. Exatamente. Não pode ser qualquer coisa. Olha, muito obrigado. Estamos todos, e eu em particular, muito satisfeito por teres dado este tempo aqui para a nossa faculdade, para a tua faculdade e para este início deste mestrado, ainda por cima de uma área que sei que é tão querida. E por isso, olha, esperamos que possas estar connosco em breve e serás sempre, obviamente, bem-vinda, quer daí, quer aqui, e portanto, muito obrigado. Muito obrigada eu, um prazer estar convosco. Obrigado. Bom, chegamos ao fim desta parte introdutória do nosso mestrado. Vamos ter agora alguma informação um pouco mais logística e operacional. Eu penso que a doutora Antónia vai dar alguma informação ao grupo do IFA, e para depois continuarmos então com a primeira aula propriamente dita mais formal dentro do programa. Portanto, doutora Antónia,